Bem-vindo ao canal do Dr. Sobrancelha. Olha, tá vendo esse ambiente maravilhoso? Eu estou na IMA Campinas, esses estúdios gentilmente cederam. Eu quero mandar um abraço também pro Twitter, para Juliana Nissassi, pro Samuel Lucarelli e pro Erickson Antunes. Obrigado, viu? Vocês que deixam esse programa mais bonito que vai pro ar. Brigadão, viu? Olha, se é a primeira vez que você está vendo o Dr. Sobrancelha, prazer, eu sou o Romário Rocha. Aqui embaixo você pode inscrever no meu canal e também pode compartilhar. Aqui só tem coisa boa, porque bem-vindo ao podcast Nova Versão. E também, se você quer compartilhar, é a primeira vez, inscreva no canal e também clica lá, porque se você não clicar em todas as notificações, você não vai receber vídeo como esse. Então, olha, tá legal? Dá aquela moralzinha aqui pro Romário. E hoje, meu convidado, eu trouxe aqui o Léo Veiga. O Léo Veiga, ele é terapeuta holístico, mas digamos assim, alternativo, ele é tarólogo também, e hoje tem um assunto bacana, viu? Então fica aí ligadinho, ligadinha. Se você quer saber como encontrar o Léo Veiga, aqui embaixo está aparecendo o Instagram dele, que é terapeuta_Léo Veiga, tá legal? Prazer, Léo Veiga, muito obrigado por ter vindo aqui, gratidão. E Léo, eu abro sempre com uma pergunta, você está numa nova versão? Com certeza, a cada dia uma versão diferente. A gente tem que aprimorar, né, Léo? Vai mudando, né? A cada dia vamos renascendo. Léo, hoje nosso assunto eu achei muito interessante, eu quero aprender também com você sobre apometria. O que é apometria, Léo? Apometria é uma técnica ou um conjunto de técnicas onde nós tratamos o ser em todos os seus níveis: físico, mental e espiritual. É uma técnica que trabalha com desdobramento de corpos. Às vezes quem olha de fora dá uma impressão de ser uma técnica espírita, lembra muito o kardecismo, até porque sua origem é lá, mas a apometria hoje ela já tem bastante estudos pseudocientíficos e até científicos falando da técnica de trabalha desobsessão, trabalha vidas passadas, ela engloba vários aspectos. Tá, mas assim, vamos supor, eu Romário, vou consultar o Léo Veiga, falo, Léo, você vai me indicar, como que você indica, pelos meus sintomas que eu estou tendo, um exemplo, eu estou tendo uma depressão nesse momento. Sim, uma das situações, todos os pacientes que nos procuram, primeiro é feita uma anamnese para entender, né, o que está acontecendo. A primeira coisa que nós sempre falamos aos pacientes é: estou com depressão, continue com seus tratamentos médicos. Tá? Isso a gente instrui sempre. Não pode parar nada com os medicamentos nunca, né? Quem vai fazer, se vai parar, se vai continuar, é o seu médico. É o próprio médico. Deixa isso muito claro, esse é o primeiro passo, deixar claro isso, que é uma terapia complementar. Então a pessoa chegou com depressão, tá? Nós indicamos para ela a apometria. E ali na apometria nós vamos entender que energia dela, possivelmente de uma vida passada, está influenciando ela na vida atual. Então, ela parte do princípio de apometria que nós tivemos muitas encarnações e essa é só mais uma delas. E nós somos a soma de tudo isso. Então, explicando a grosso modo é assim. Então, imagina que hoje, né, você, Romário, é o síndico da Torre Romário. Tá? Mas nessa torre existem outros seres, outros Romários de outras épocas que moram aí, que são os moradores deste prédio. E todos vivem em harmonia. Até que num determinado momento acontece o que nós chamamos, ou a psicanálise chama de gatilho mental. Sim. Né? E uma energia de um Romário, de uma vida, de uma determinada época, seja do sexo masculino, feminino, que viveu, né, nesse processo, ela passa por esse choque, né, e ela acorda. Mas é um fragmento seu, não é um espírito. Né? E aqui entram algumas dúvidas que eu vou falar daqui a pouco. Então é um fragmento seu, não é um espírito. Ele desperta. E uma vez desperto, ele começa a influenciar a sua vida, porque ele não tem a consciência da morte. Então é como se fosse uma inconsciência que começa a despertar, vê uns relances. Isso, só que ela começa como pequenos relances, mas ela vai tomando conta, uma proporção. Dependendo da intensidade que esse fragmento desta vida, né, ele vivenciou no momento dele, é a forma como ele vai, muitas vezes, sobrepor a tua personalidade atual. É um caso que as pessoas falam assim para nós: eu conhecia tal pessoa e parece que do dia para a noite essa pessoa mudou da água para o vinho. E mudou. É uma personalidade que não deveria estar ali e que foi desperta e hoje está influenciando. Mas também não tem nenhum vínculo religioso. Nenhum, né? Nenhum vínculo. Ela surge, né, a apometria, ali nos anos 60, com o Dr. José Lacerda,
que era kardecista e médico, entendi. lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O que acontece dentro destes processos? Ele começa a buscar formas de entender. Então ele já trabalhava com TVP, que era terapia de vidas passadas e tal. O que acontece? Por ser kardecista, ele é um observador. Então ele chega lá no centro kardecista que ele frequentava e começa a perceber que nem todas aquelas manifestações, ditas manifestações mediúnicas, eram espirituais. Que uma grande parcela daquelas manifestações eram questões da mente, que eram as psiques, os ânimas. Quando ele vai para a clínica para fazer uma regressão, ele começa a perceber que nem tudo aquilo que ele tratava como ânima era ânima, que havia também situações espirituais acontecendo. E desse conjunto nasce a apometria. Ele começou a identificar, então, que existia o lado espiritual e um lado que não era espiritual, que seria assim, são gatilhos que estavam vindo de vidas passadas ou desta vida mesmo, que é inconsciente. No caso da apometria, a gente fala muito de vidas passadas. Mais de vidas passadas. Assim, tratamos da apometria dois aspectos. Tá? Primeiro, entender assim, quando eu falo uma energia obsessor, é algo externo, que existem também, é tratado na apometria. Tá? E existem essas psique, esses ânimas, que é composição da nossa mente. Tem que ficar atento nos dois, então. Isso, na apometria a gente abre e aí, né? A apometria, via de regra, é feita por no mínimo 2 pessoas. Tá? Que é um coordenador, que hoje no caso onde eu trabalho eu sou coordenador, e tem a Sá Nicolete, né, que é a minha parceira, e ela faz a captação mediúnica, não é incorporação, é uma captação. A energia sua ancora no corpo dela. E eu converso com ela, verbalizando, eu vou escrevendo tudo. Ela me narra uma história, tem histórias lindas. É como se ela ligasse ao corpo da outra pessoa. Exato. E sentisse ela essa energia e ela transformasse isso verbalmente? Verbalmente. É um bate-papo e eu vou anotando. Nós temos uma ficha de anamnese, eu vou anotando o que está acontecendo, a história que ela está narrando. Então isso seria uma sessão? Isso é uma sessão de apometria. É muito interessante porque... Então você trabalha sempre dupla, você e uma amiga, assim, se vocês têm uma parceria dos dois... Trabalhar em dupla, que bacana. Porque assim, a apometria é preciso que seja 2 pessoas. Hoje, infelizmente, como muitas coisas, acabam tendo algumas deturpações e tal. Mas como que eu vou conversar com o espírito e encaminhar ao mesmo tempo? Ou como que eu vou tratar? Por quê? Na apometria, vem uma energia que ela está desconexa. Ela não entende por que morreu, como morreu. Ela não tem a consciência do pós-morte. E ela está vibrando naquela vida, naquele momento. Então, pega um caso, por exemplo, de uma pessoa que viveu lá em 1700. Eram outras teorias, era um outro aspecto, era outro mundo. Agora você pega essa carga em pleno 2023. É uma coisa, não encaixa. E aí entra a apometria, ela começa a me contar a história. Aí eu vou entender, né, como que ela viveu, o que levou, como que ela morreu. E é muito interessante porque 95% dessas energias, elas não têm consciência da morte. Olha. E quando ela tem a consciência da morte, que ocorre a transformação. Então, é preciso para que haja, vamos chamar aqui cura, né, abrindo uma aspas nessa cura, mas para que haja a cura desse fragmento, se faz necessário que haja uma compreensão, que é o choque anímico, que tem hora que chega a ser até engraçado, porque você está falando, e chega o momento da conversa que a energia simplesmente não vê mais nada. Aí ela fala, mas eu não estou vendo mais nada. Você fala, não está. Você morreu. Ela, eu estou me vendo pulando de cima de um prédio. O que você está vendo agora? Mais nada. Você não está mesmo vendo. Você morreu. E ela olha para você com o olho estalado, tipo, como assim morri? Morreu. E aí você dá comandos, dá pulsos, nós chamamos de impulsos magnéticos, e mostra para ela pessoas vendo o corpo dela morto, como se ela olhasse numa câmera daqui. Tá. Quando você diz assim, se ela olhasse como se fosse uma câmera observando, você está falando da sua amiga que trabalha junto com você, que ela está transmitindo, né, todo esse sentimento, ou da pessoa que está em tratamento, porque ela fica junto, né? Assim, na Sabrina, né, que é minha esposa também, né, fala que é esposa, ela briga comigo, vai falar que eu sou amiga, chega em casa, durmo pra fora. Essa energia ancora no corpo da Sabrina. A Sabrina começa a verbalizar, só que essa energia está no corpo dela. Sim. Quando eu dou o comando, é como se essa energia expandisse consciencialmente e ver a cena onde ela está morta com as pessoas em volta. Ela narra para mim, é mesmo, tô vendo minha filha, meu esposo, sei lá, meu pai, minha mãe chorando. E a paciente do lado? Do lado, online. Hoje nós vemos online também, legal. Brasil, fora do Brasil. Se faz online. Faz online. Eu gosto do presencial, né? Mas acontece também no online, que é bem bacana também.
que bacana, Léo. Olha, interessante, para mim é uma novidade. E olha que eu sou muito fuça na internet, digamos assim, né? Eu quero aprender muitas terapias. Eu acho fantástico também quando as pessoas vêm falar, esses dias atrás, né, eu gravei falando sobre seres de outras dimensões, extraterrestres, que alguns falam, de um grosso modo. Falamos também ainda vamos falar de direito sistêmico, que é uma outra parte que eu gosto também, na parte de sistêmica, e também constelações, que eu já gravei com uma pessoa. Então isso para mim me encanta muito. E o que você está me dizendo de apometria, para mim é uma novidade. É assim, são fatos diferentes, mas esse comum energético parece que é algo assim parecido com as outras, Cruza. mas fatos um pouco diferentes, Sim. né? Digamos assim, ramificações ou alinhamentos um pouco diferentes, né? A gente pegar, por exemplo, a questão da apometria em relação a uma regressão, o que muda, principalmente, tá? Entenda que na apometria nós já temos ali uma pessoa, um médium, né, que já está capacitado para entrar nas ondas, relaxar o corpo e receber a informação. Quanto que uma pessoa comum que trabalha com outras situações durante o dia, o processo de relaxamento, de entrega, de conexão é um tanto quanto mais disperso. Tá? Esse acho que é o principal fator que a gente vê dentro da apometria. Por exemplo, a Sabrina, que já está trabalhando comigo há 3 anos, a gente dá 3, 4 comandos, a gente até brinca, né? Toma e já começa a verbalizar. Já vai meio automático. E a gente vai né? conversando, vai escrevendo ali para depois contar para o paciente, porque é preciso que ele entenda o que aconteceu. Léo, eu falei para você no começo, né? Digamos assim, um exemplo. Eu estou com uma depressão e vou te procurar. Agora eu estou entendendo como é a terapia, entendo como é a apometria. E assim, é de caso a caso ou em uma sessão já resolve, já consegue identificar? Porque às vezes eu posso falar, estou com uma depressão. Você e sua esposa, digamos assim, você e a sua companheira de trabalho. Melhor a gente falar melhor assim. não dur para fora depois. Você e a sua companheira de trabalho. Em algum motivo você identifica que não é uma depressão ou é uma depressão? Quantos tratamentos, quantas sessões eu tenho que fazer? Como que seria? Tá. Bom, uma regra que nós temos é não repetir sessão. Nós deixamos o paciente livre. O ideal é que em uma única sessão haja uma mudança significativa na vida desse paciente. Em uma sessão? Em uma sessão. Em uma sessão. Agora, nós temos paciente que a cada 45 dias, 60, aparece, mas para tratar outros aspectos. Coisas que vai aparecendo. A apometria, ela visa buscar o cerne da questão. O cerne, o que está te causando a depressão. Entenda assim, nenhuma energia, seja espiritual, seja o que for, não nos dá o que nós não possuímos. Toda energia só potencializa. Então, se eu estou com uma depressão profunda, isso já é uma coisa, pode ser inata da minha personalidade, tá? Mas a pergunta é, o que potencializou? O que tá potencializando tudo isso? Que dores eu estou carregando? Que gatilho que gatilho. foi E quando eu trato essa origem, eu te devolvo para o teu estado normal. A ideia da apometria é sempre essa, é te devolver para o teu estado normal, o teu estado base. Não é tirar nada. Né? Eu trabalho... Nem te acrescentar nada. Exato. Também. É assim, tirar o que não deveria estar Você ali. viver bem, na sua nova versão. Exato. Ou a sua versão original renovada. Mas exatamente. É porque é uma nova versão. É uma nova versão. É a gente hoje melhorado. Exatamente. Que a gente busca essa melhora, né, constante. Hoje, por exemplo, nós temos parceria com alguns outros terapeutas que trabalham com N técnicas e às vezes nos indicam os pacientes deles, porque eles falam assim, enroscou. Eu vim até o limite. Agora, para que eu consiga seguir daqui para frente, se faz necessário que tire essa energia que está aqui, né, e dê consciência para ela, porque não é só tirar, é dar consciência para essa energia. Porque tirou. Foi. É 3, 4 estralos, 3, 4 comandos, a energia vai. Mas vai para onde? Nós não teremos uma nova versão se nós não tivermos um aprendizado para essa nova versão. Entendo. Né? Então é isso que a apometria faz, né? A parte do coordenador. É muito interessante, Léo. E fiz umas anotações aqui, deixa eu ver o que eu não falei. Nós já falamos também, né, a respeito de que as pessoas que estão em tratamento médico, para continuar, gente, essa é uma terapia que, digamos, alternativa, uma terapia complementar do que você nessa situação. E assim, um exemplo, quando eu chego e você
Você diz que pode ser algo espiritual, como também pode ser coisas de vidas passadas, Isso. sabe? Deixar um pouco claro para as pessoas, do meu entendimento, quando a gente fala em vidas passadas, às vezes as pessoas ligam muito ao espiritismo. Sim. Vidas passadas, na minha opinião, todos temos, independente de qual religião, qual Exato. crença as pessoas estão nesse momento, Sim. sabe? Basta alguém acreditar ou não, mas eu creio que todos já viram falar sobre isso, sobre vidas passadas. Mas assim, às vezes a gente vê em filmes, algo assim nesse sentido. Quando que você identifica que é algo espiritual e que a pessoa precisa de um tratamento espiritual? Porque a apometria, como você diz, é um ramo que vai para os dois lados, digamos assim. Exato. Essa acho que é uma pergunta muito interessante, porque que momento eu sei? No decorrer da sessão. Não existe um planejamento. Mas a pessoa, ela tem comportamento diferente do dela atual ou não? A experiência mesmo, o diálogo, né? A gente vai pegando alguns feelings nesse processo. Então, por exemplo, estou tratando, né? A Sata, ela recebeu essa energia e está ali. E eu vou anotando. É muito interessante. Eu não sigo o roteiro, até para que a minha parceira não vicie no roteiro, porque a ideia é não ter roteiro. Sei. Então, a pergunta ela surge aleatória. O que acontece? Os espíritos, muitas vezes, eles não têm a mesma dinâmica da história. Por quê? Porque ele tem que pensar a história na hora. Eles começam, por exemplo, me fala um pouco da sua vida. Eu estou em tal local. Tá, me fala da constituição da tua família. Eu tenho 2 filhas, um marido, um cachorro, um papagaio. Tá, eu vou dando volta. Eu vou tendo essas percepções. Daqui a pouco eu falo, pois é, você com 3 filhos, né? Deve ter sido difícil. 3 filhos, você vê como é que é? Aí você já começa a entender que tem uma mentira no fundo. Aí eu faço alguns outros testes e aí eu começo a rir e falar, para de contar mentira. E aí ele se apresenta como espírito. Entendi. É como se fosse um espírito brincalhão. 99%, tem uns que vêm, que xingam, tá? Isso acontece bastante, mas é outra coisa que a apometria faz, que a parte talvez que eu mais gosto, é você fazer um resgate de um espírito que está perdido e encaminhar para a luz, para que ele volte para o processo de reencarnação. É a parte que mais me agrada na apometria. É uma evolução, né? Porque você está resgatando algo que se perdeu, porque ele já foi humano um dia. Ele se perdeu, e eu posso me perder, você pode. Todos nós podemos, a qualquer momento, se perder. Nem seguir por caminhos mais difíceis de serem lidados. Então, como espiritualista que sou, a minha ideia é fazer um resgate. Mas eu não posso ali me submeter a ele. Eu tenho que ter autoridade, mas a autoridade é quem vai... É um amor com autoridade. Né? E ali eu vou conversando com ele, dá muito trabalho, muitos não aceitam, muitos estão atrelados ali no outro por vingança de vida passada. Eu estou aqui porque fulano me matou na vida passada. Esses são piores, porque eles possuem um vínculo kármico, eles são presos. E a gente tem que explicar, entender. A mágoa, né, que não consegue. A mágoa, a dor, eu tenho que limpar tudo aquilo dele, ele tem que aceitar a minha ajuda. Não é só pegar e falar assim, tá, você vai. Não, ele tem que aceitar a minha ajuda, porque senão... Tem pessoas que também, né, a gente vê filmes, que tem pessoas... Eu já frequentei casas espíritas, já frequentei casas evangélicas, já fui messiânica, que mais que eu acho que já fui tudo. Já tive tudo quanto é lugar também. Já fui. Todas são ótimas quando você precisa, quando você necessita. Todas as religiões são ótimas, porque a fé está dentro de cada um. Exato. Se você acredita que ali a sua fé vai, como eu digo, vai ativar. Exato. Então vá. Qual que é certa, todas são certas. Exato. Qual que é errada, todas são erradas, depende da sua visão. Sim. O importante é que a pessoa sente bem. Exato. Na casa espírita, eu vi assim, manifestações, eu já vi, de pessoas que não têm consciência nem que morreu. Não tem. É o que Eles acontece. se manifestam, você fica com dó, porque a pessoa lá está chorando, ela está passando por um processo ali que nem eu sei muito bem entender e nem a pessoa entende, pior ainda. Pior. E tem pessoas, digamos assim, que estão vivas, que não acreditam que tem uma vida após a morte, ou que a vida não acaba, não encerra, todo mundo virou pó e ficou um breu, não existe mais nada. Aí eles assustam do outro lado da vida quando acorda, falam assim, eu morri, ou não sei onde eu tô, o que é isso? E isso acontece tão intenso que espíritos falam isso pra nós, numa sessão. Eu falo, tá, você morreu, e agora? Ele falou assim, agora o quê? Eu falei, agora? Como é que vai ser daqui pra frente? Aí ele fala, não vai ser, já está sendo, é isso aqui. Eu falo, não. Aí eu faço as limpezas e falo, essa pessoa a qual você está obsediando,
se parece com aquela do passado? Ele, não. Por que você não acha que aconteceu alguma coisa errada, não? E aí a gente começa, é tudo muito leve, mas ele começa a entender e observar, fala, mas realmente, eu levo ele numa vida, nessa vida, fala, olha como que era, olha como que é. Ele nasceu de novo. Ele, mas nasce? Nasce. A vida, ela é contínua. Aí eu explico para ele, o que morre é a carne, né? A alma, ela vai renascer em outro ambiente, em outro aspecto, e você vai arcar ou não com essas E responsabilidades. nesse momento, quando um espírito se manifesta verbalmente ou de uma outra forma, escrita, a pessoa em si que está ali, que está passando por dificuldades momentâneas na nossa situação terra, isso vai influenciar muito a ela, né? Muito. Influencia muito no sentido de ou essa depressão que nós falamos, ou em algumas outras formas, né, que se manifesta, né? Porque é nesta forma que a apometria, como você disse, nessa forma então que a apometria ela vai identificar, é algo espiritual, então vamos tratar desta forma que você está falando, né? Esclarecimento para um espírito obsessor que está influenciando a pessoa, seria isso? Exato, e fazer com que ele aceite essa ajuda, né? Então tem processos que demoram, você está conversando às vezes meia hora, 40 minutos com o ser, mas você tem que ter essa paciência. Chega uma hora que a paciência também perde um pouco, você tem que ser mais incisivo. Porque ele também está na zona de conforto. É que nem uma criança, né? E a zona de conforto. É um mundo que ele já conhece. Ele já conhece onde ele está. Ele aprendeu a conhecer. Tem que ser um pouquinho rígido. E você está propondo para ele uma situação que ele desconhece. Então ele não quer muitas vezes sair. E também depende de ele. A apometria a gente pode falar durante 10 horas que vai ter assunto. Porque também depende do nível hierárquico dele. Porque existe hierarquia, ó. Se existe para luz, existe para não luz. Tá? Então existem as hierarquias. Se ele é um nível raso, vamos chamar assim, sem ser pejorativo, mas raso, iniciante nessa obra, ele vem com agressividade, ele vem com muito mais dessa carga humana. Quando ele tem um nível hierárquico, você começa a perceber na postura, na fala. Isso influencia muito na vida terrestre que ele teve? Muito também. Ele leva muito daquilo que ele viveu e ele continua a vida do outro lado. Exatamente. Só que assim, tem algumas variações. Então você pegar uma pessoa que é aqui, no planeta Terra, né, aqui encarnado como nós, com uma pessoa que não estudou, não buscou, viveu a vida muito terrena. Quando ela faz a passagem, ela não tem entendimentos para lidar com essa gama de informação. Por outro lado, se é um ser, né, que viveu aqui, que conhece a espiritualidade, mesmo que não faça bom uso dela, acontece bastante, mas quando ele faz esse desencarne, ele tem dentro dele, dentro do sansara dele, dentro do inconsciente dele, dentro do ânima dele, esse conhecimento. E lá vai ser usado, lá é moeda de troca. Então, se aqui ele tem o conhecimento espiritual, tá? E ele tem uma certa liderança, quando ele desencarna, e lá ele se depara, ele já está nas sombras, né? E ele se depara com uma quantidade imensa de seres perdidas precisando de um líder. É ele. Ele vai então assumir. Exato, alguém tem que assumir a bagunça, e ele assume esse caos. E ele começa a gerenciar, só que existem outros acima dele, mas ele já está numa posição de mais privilégio, então ele já não vai mais fazer trabalhos mais densos, mais sujos, ele já vai mais coordenar as situações ali. Entendi, mas é bem interessante a apometria. Bom, Léo, eu às vezes chega bastante perguntas no meu canal, aqui nas minhas redes sociais, mas assim que chegando várias perguntas vou te encaminhar, porque não tem como a gente responder aqui ao vivo, então vocês podem mandar perguntas que eu passo para o Léo. Se vocês querem saber mais sobre a apometria, querem fazer mais perguntas, porque o tempo aqui é um pouco curto, pode mandar que eu repasso para ele. Sim. Também segue aí o Léo no Instagram, é terapeuta_Léo Veiga. Léo, muito obrigado. Eu estou vendo aqui que você é tarólogo. Sim. Também, eu sou apaixonado pelo tarô. E eu vou te convidar para vir em outro programa para a gente falar sobre... Com certeza, é só convidar. Sobre o tarô, pode ser? Convidou, estaremos aqui. Será uma honra falar sobre o tarô, desmistificar bastante coisa. Vamos em frente. Que bacana. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Gratidão. E vamos em frente. Gente, olha, aqui embaixo você pode mandar o seu recado para o Léo. Tem o Instagram dele. Novamente, terapeuta_Léo Veiga
Segue eles nas redes sociais. Se você gostou desta matéria, dá aquela moral, aquele likezinho, ó, compartilha com as amigas aí. E qualquer coisa, manda uma mensagem para mim, Romário Rocha, aqui nos canais do Dr. Sobrancelha. Gente, até mais. Obrigado.